Todo mundo conhece uma história de alguém que conheceu e aceitou o Evangelho já no finalzinho da vida. O que é que você sente quando você escuta essa história? Já te adianto, se você está sentindo uma inveja ou que essa pessoa ela curtiu a vida inteira para só se arrepender no final, essa aula é para você e eu já te adianto, tá entendendo tudo errado. Para pensar, tô sem saída. Para pensar, essa é a vida. Para pensar o que fazer. Para Sejam pensar. muito bem-vindos ao Vem Segue-me dessa semana. Esse é o canal Para Pensar e eu sou o Leléo. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho mais dos conselhos de alma para os filhos dele. Hoje especificamente para Corianto. Vamos entender que Corianto, ele não era bobo. Corianto não era uma pessoa inocente. Corianto ele estava junto com Alma quando eles foram pregar para os Zoramitas. Ele obviamente entendia do Evangelho, ele sabia das escolhas dele, só que ele escolheu fazer coisas bem ruins. E o que eu gosto dos conselhos para Corianto é que são conselhos para quem está precisando se arrepender. São conselhos para quem está precisando mudar. E todo mundo precisa mudar. Todo mundo precisa se arrepender. Todo mundo é muito mais Corianto do que Lamã. Então vamos comigo nessa jornada? Alma vai começar explicando para Corianto o que ele tinha feito de errado e a seriedade do que ele tinha feito de errado. É mais ou menos o seguinte: estamos na dificuldade, a gente tem que enfrentar a realidade. Olha como que Alma vai passar isso para ele. Isso é no capítulo 39, versículo 2, 3, 4, o 5 e o 6 a gente também vai ler, mas provavelmente vai interromper no meio do caminho. Vamos lá. Pois não prestaste tanta atenção às minhas palavras, como teu irmão entre os Zoramitas. Agora, isto é o que tenho contra ti. Persististe em te vangloriares da tua força e da tua sabedoria. E isso não é tudo, meu filho. Fizestes coisas que me afligiram, pois abandonaste o ministério e foste à terra de Sirom, dentro das fronteiras dos Lamanitas, atrás da meretriz Isabel. Sim, ela conquistou o coração de muitos, mas isso não era desculpa para ti, meu filho. Tu deverias ter cuidado do ministério que te havia sido confiado. Então, Corianto ele tinha um chamado. Embora a Alma aqui está cometendo o erro de comparar ele com o irmão, e provavelmente ele parou de ouvir a Alma naquele exato momento, mas ele tinha um chamado. E ele abandona esse chamado para fazer uma coisa muito errada. Ele vai atrás de uma meretriz. Tranquilo? E a Alma continua para dar a gravidade. Vocês vão perceber que existe sim pecadinho, pecadão e pecadaço. Olha só, no versículo 5. Não sabes, meus filhos, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo? Pois eis que se negares o Espírito Santo uma vez que tem estado em ti, e tiveres consciência de que o negas, eis que isto é um pecado imperdoável. Sim, e todo aquele que assassinar contra a luz e o conhecimento de Deus, não obterá facilmente o perdão. Sim, meu filho, afirmo-te que não lhe será fácil obter perdão. Eu gosto de comparar essa jornada nossa aqui na vida como uma estrada que leva de volta à presença de Deus. E nessa estrada, ela é reta, ela é específica, ela tem um caminho certo. Direto, a gente acha que tem um atalho, a gente acha que uma saída é mais interessante, a gente toma rumos que não são aqueles determinados por Deus. Sempre que a gente faz isso, a forma de voltar é um retorno. Então, da mesma forma que tem saídas na nossa vida que são erradas, elas sempre têm um retorno. O que acontece? Alguns retornos são mais distantes. Alguns retornos são mais difíceis. Eu falo isso para os meus filhos, eu falo isso para todo jovem que tem a oportunidade da gente conversar um pouquinho melhor, evitem escolhas, evitem estradas na vida que o retorno é muito longe, que o retorno é muito difícil. Eu vou até ser específico, porque é para isso porque a gente está aqui. Uso de drogas, começar uma família fora de um planejamento, na hora errada. Cara, essas são escolhas que você vai demorar um pouquinho para a sua vida voltar para o eixo. Igual a Alma está falando aqui para o filho dele, afirmo-te que não lhe será fácil obter perdão. Não é impossível,
É difícil, mas esse perdão existe. Lembra que a alma lá atrás, ele estava no fel da amargura, ele estava sentindo as penas e dores do inferno. Lembra o que trouxe ele para a redenção? O que trouxe ele para um sentimento de alívio? Foi um pensamento em Cristo. Olha o que ele vai falar para o filho dele, Corianton. A gente vai lá para o versículo 15. E agora, meu filho, eu desejaria falar-te algo a respeito da vinda de Cristo. Eis que te digo que, sem dúvida, será ele quem virá tirar os pecados do mundo. Sim, ele vem proclamar boas novas de salvação a seu povo. Da mesma forma que para a alma era Cristo quem ia proporcionar um retorno para o caminho certo, para Corianton também é. E a alma deixa claro isso para o filho dele. Olha, esse daqui é o caminho. E para esse caminho não ficar tão genérico, olha, vem para Cristo, ele dá conselhos específicos para Corianton para ajustar essa rota. Lá no versículo 9 em diante, ele fala assim: E agora, meu filho, eu quisera que te arrependesses e abandonasses teus pecados, e que não mais sucumbisses às concupiscências de seus olhos. Ou seja, para de ser enganado por aquilo que você vê. Para de acreditar só no tangível e no que você entende. E que abandonasses todas as coisas, pois, a não ser que assim procedas, de nenhum modo herdarás o reino de Deus. Ó, lembra-te e decide abandonar essas coisas. E ordeno-te que te aconselhes com teus irmãos mais velhos no que empreenderes, pois eis que és jovem e necessita de orientação de teus irmãos, e dá ouvidos a seus conselhos. A alma estava prestes a partir. Ele sabia que não ia estar lá para sempre para orientar Corianton. Então fala, poxa, você é jovem. Escuta os seus irmãos, eles têm um pouquinho mais de experiências e eles estão num caminho um pouquinho melhor. Dá ouvido para quem tem um pouquinho mais de experiência. Dá ouvido para quem já trilhou esses seus caminhos. Não te deixes levar por coisas vãs ou insensatas. Não permitas que o diabo desvie novamente teu coração para ires atrás dessas iníquas meretrizes. Eis que, meu filho, quanta iniquidade trouxestes por oramentos. Ele fala assim, cara, abandona de vez esses erros. E sempre que a gente estiver na dúvida de como que a gente mede a gravidade, a seriedade de um pecado, a alma está dando uma chave aqui. Ele fala assim, pois quando viram o teu procedimento, não acreditaram em minhas palavras. Ou seja, a consequência do nosso pecado, como que isso afeta a gente, como isso afeta o próximo, as consequências dele são uma boa medida da seriedade e da importância desse pecado na nossa vida. Gente, se esse vídeo está fazendo sentido para você, comenta, curte, compartilha para que faça sentido para outras pessoas. Escreve aqui embaixo de onde você está me assistindo. Nos capítulos 40 e 41, a alma ele vai fazer uma explanação muito fera sobre a ressurreição, sobre o período entre a morte e a ressurreição, sobre o que de fato é a ressurreição. E eu não vou entrar muito na questão da doutrina. Eu vou entrar no porquê que a alma está ensinando isso para Corianton. O que acontece? A gente vai ver que Corianton ele estava trilhando um caminho de... Igual aquela pergunta que eu fiz no começo, de que talvez valha a pena esperar mais lá para o final, de que vida boa é aproveitar o pecado, é comer, beber e divertir-vos, e depois quando morrer, se a gente for culpado, a gente talvez sofra um pouquinho, mas vai existir alguma forma de redenção. E a alma vai deixar muito claro para Corianton o que é a ressurreição, quando é a ressurreição e o que acontece nesse intervalo. Primeiro, ali no versículo 23 do capítulo 40, ele vai explicar o que é a restituição, a restauração da ressurreição. Ele fala assim, a alma será restituída ao corpo, e o corpo à alma, sim. E todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo, sim. Essa parte é linda. Nem mesmo um fio de cabelo da sua cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. Ele explica para Corianton que vai vir um momento, depois da morte, em que o corpo e o espírito vão ser reunidos novamente, num corpo perfeito, num corpo sem falhas, e não careca. Fera, né? Mas isso gera um período entre a morte e essa ressurreição. E ele fala o seguinte sobre esse período no versículo 21. Digo-te apenas que há um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição do corpo, e um estado de alma em felicidade ou miséria,
até a hora designada por Deus para que os mortos se levantem e o corpo e a alma sejam reunidos e levados à presença de Deus para serem julgados segundo suas obras. Ou seja, entre a morte e a ressurreição vai existir um período. E a nossa alma ela vai estar num estado de alegria ou de miséria, dependendo das nossas escolhas. E depois da ressurreição que de fato vai ter o que a gente entende como julgamento final. Beleza? Já no capítulo 41, ele vai começar a explicar um pouco da condição dessa ressurreição, dessa restituição. Para não achar que existe uma mágica, que você é todo imperfeito, todo errado, todo ruim e vai ser restaurado em perfeição. Magicamente, eu sou santo. Magicamente, eu estou puro e justo. Não, ele fala assim, lá no versículo 2. Digo-te, meu filho, que o plano de restauração é imprescindível à justiça de Deus, pois é necessário que todas as coisas sejam restauradas em sua própria ordem. Eis que é imprescindível. Gente, imprescindível é que não dá para negociar. Isso tem que acontecer, senão está errado. E eis que é imprescindível e justo, de acordo com o poder da ressurreição de Cristo, que a alma do homem seja restituída a seu corpo e que ao corpo sejam restituídas todas as suas partes. E é imprescindível a justiça de Deus que os homens sejam julgados de acordo com as suas obras. E, se suas obras foram boas nessa vida e se os desejos do seu coração foram bons, que sejam também, no último dia, restituídos ao que é bom. E se suas obras são más, ser-lhes-ão restituídas para o mal. Portanto, todas as coisas serão restauradas em sua própria ordem. A justiça tem que existir. Então, o que é bom é restaurado no que é bom. O que é iníquo vai ser restaurado ainda com iniquidade. Cada coisa na sua estrutura natural. Mortalidade elevada à imortalidade, corrupção à incorrupção, levantados da tumba para a felicidade infinita, a fim de herdarem o reino de Deus, ou para a miséria eterna, a fim de herdarem o reino do diabo. Um de um lado, o outro de outro. Um ressuscitado para a felicidade, de acordo com o seu desejo de bem, ou para o bem, segundo o seu desejo de retidão, e o outro para o mal, segundo o seu desejo de mal. Porque assim como ele desejou praticar o mal no decorrer do dia, terá a recompensa do mal quando chegar a noite. E assim é do outro lado. Se ele se arrependeu de seus pecados e desejou retidão até o fim de seus dias, assim também será recompensado com retidão. Ou uma coisa ou outra. Ou ele vai ser restituído para o bem ou para o mal, de acordo com as escolhas dele nessa vida. Então, a ressurreição, ela vai ser justa. Ela vai ser correta. Ela não vai ser aplicada de qualquer forma. Mas existe também, por outro lado, a misericórdia. E a alma vai também explicar isso. Mas antes da gente chegar na misericórdia, é muito importante, e eu acho que esse é de longe o recado mais importante, a mensagem principal dessa aula, no capítulo 41, versículo 10. Não penses que por ter sido falado acerca da restauração, serás restituído do pecado para a felicidade. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Nunca foi, não é e nem nunca será. A gente não pode sentir que sortudo é a pessoa que vive uma vida inteira de iniquidade para se arrepender no final. Isso significa exatamente que ela viveu uma vida inteira de infelicidade para só no final experimentar o que é felicidade. Felicidade, ela está na obediência. Ela está em seguir os mandamentos de Cristo. O que acontece? No versículo 1 do capítulo 42, a gente vai ver que Corianton, ele tinha essa questão de querer que a misericórdia tivesse um efeito acima da justiça. Ele fala assim: e agora, meu filho, eu percebo que existe algo mais que te preocupa e que não podes compreender relativo à justiça de Deus na punição do pecador, pois tentas acreditar que é injustiça ser o pecador entregue a um estado de miséria. Isso é uma característica muito comum da situação de erro. Quando a gente está errado, a gente tenta convencer as pessoas de que o que a gente faz não é errado, ou quando a gente não consegue convencer de que o que a gente faz não é tão sério assim. A gente quer ser livrado dessa coisa. A gente não quer aceitar a realidade. E a alma fez isso no começo. Falou assim, ó, a realidade é essa.
Você fez isso. Isso é muito errado. Vamos pegar um retorno? O retorno é o arrependimento. Tudo isso que a alma está explicando para Corianto é para falar assim, olha, tem retorno, tem arrependimento, é através de Jesus Cristo. Olha só o versículo 4. E assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse, sim, um período probatório, um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Antes da morte, então essa vida acaba se tornando obrigatoriamente essa oportunidade que a gente tem de pegar esses retornos, essa oportunidade que a gente tem de corrigir, essa oportunidade que a gente tem de clamar por misericórdia. A misericórdia existe, mas a ressurreição ela vai ser justa. Ela é baseada na justiça. A alma deixou isso aqui muito claro. Então, como que a misericórdia atua? Qual que é a função da misericórdia? Tem uma história que eu acho que ela ilustra isso muito bem. Conta a história que um soldado no Vietnã, ele era responsável, estava de guarda à noite, responsável por todo o batalhão. E quem está de guarda à noite tem que ficar acordado, para caso alguma coisa aconteça, ele alertar todo mundo, para não ser pego de surpresa. Esse soldado, ele por razões óbvias, extremamente cansado e fatigado, ele dorme durante o plantão dele. Além disso, ele tem a infelicidade de que justamente enquanto ele dormia, o pelotão dele foi atacado, foram pegos de surpresa, muitos morreram, ele não. Pela lei, esse soldado seria punido com a morte. A punição para seu pelotão morreu porque você estava dormindo enquanto você tinha que estar de guarda era a morte. Mas olha só o que acontece. A mãe desse jovem, ela tinha tido 5 filhos. Todos os 5 estavam participando dessa guerra. Dos 5, 4 tinham morrido na guerra. Só esse, que acabou de pisar na bola, ainda estava vivo. Então o presidente vira e fala o seguinte: não por causa desse jovem, mas por causa da mãe dele, que já doou tanto para esse país, que perdeu os 4 outros filhos dela para essa guerra. Não seria justo com ela que essa pessoa fosse sacrificada, para que essa pessoa fosse morta. Então, para ser justo com a mãe que clama por misericórdia, a gente vai salvar a gente vai perdoar esse filho. E a gente vai trabalhar um pouco essa história para a gente ver as diferentes formas de aplicar ela. Mas ela exemplifica muito bem como que o amor, como que a misericórdia, ela consegue ser aplicada acima da justiça. Mas isso tem que ser feito nessa vida. Alma vai explicar para Corianto essas mesmas coisas, só que de uma forma escritura. Vamos lá junto com ele? Versículo 17, ora, como poderia um homem arrepender-se se não houvesse pecado? Como poderia ele pecar se não houvesse lei? E como poderia haver lei se não houvesse castigo? Ora, um castigo foi fixado e foi dado uma lei justa, que trouxesse o remorso de consciência ao homem. Então entende, a lei ela existia, ela era justa. Você dormiu na vigília, o seu pelotão foi atacado. Você tem que ser punido com morte. Existe uma lei, ela é justa e existe a punição. Porque existe a lei, vai existir o remorso, vai existir o pesar. Vamos lá comigo no versículo 21 e 22. Mas se não tivesse sido dada a lei, que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer se os homens pecassem, uma vez que não teriam direito sobre a criatura? Mas foi dada uma lei e fixado um castigo, e concedido um arrependimento. Arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Do contrário, a justiça reclama a criatura e executa a lei, e a lei inflige o castigo. Vamos entender o que a alma está falando aqui. Ele está falando o seguinte, vamos mexer um pouquinho nessa história e a gente vai encaixar. Se o soldado tivesse feito diferente, fala assim, eu não estou nem aí, eu vou dormir mesmo, e se meu pelotão morrer, eles que se lasquem. Não tem remorso, ele não se importa com a lei. Ele não está clamando por misericórdia.
Se você chegasse para a mãe desse soldado e falasse assim, não, ele tá nem aí pro pessoal, ele dormiu porque quis. A mãe não ia falar, então salva e poupa ele aí. Fala, então cumpra-se a justiça. Por isso que o arrependimento nessa vida é tão importante. O soldado, ele sabia que o que ele tinha feito era errado. Ele se sentia mal pelo que ele tinha feito. Eram os amigos dele que estavam ali no pelotão. Ele está sofrendo as consequências desse pecado. Ele está sofrendo as dores. Existe um remorso. Ele entende que a lei é justa. Uma terceira pessoa, no caso a mãe, que no caso na verdade é Jesus Cristo, que vai clamar por misericórdia. E a gente continua. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. Deus, porém, não deixa de ser Deus. E a misericórdia reclama o penitente, só o penitente. E a misericórdia advém em virtude da expiação. E a expiação efetua a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus. E assim são restituídos à sua presença para serem julgados de acordo com suas obras, segundo a lei e a justiça. E aí na ressurreição a gente é trazido para ser julgado. Pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence. E assim ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. A condição essencial para que essa história possa existir, na verdade são duas. Uma, a mãe ter pago o preço. Ela pagou o preço com os 4 filhos que ela cedeu para a guerra, e o filho se arrependeu do que ele tinha feito. Sem os dois, a misericórdia não tem como clamar justiça, senão ela estaria roubando a justiça. Conseguimos fechar nesse conceito? E agora, no finalzinho do capítulo 42, a Alma vai dar um conselho que serve para mim, serve para você, serve para todo mundo, ou que se encontra num momento de dificuldade, ou que já percebeu que a gente vai falhar pra caramba na vida. Então, vamos ler comigo o versículo 29. E agora, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com essas coisas, e que deixes apenas teus pecados te preocuparem com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Então, para de sofrer com a dificuldade. Para de sofrer. Procura se arrepender. É isso que vai fazer diferença. Ó meu filho, desejo que não negues mais a justiça de Deus. Não procures, mesmo nas mínimas coisas, desculpar-te de teus pecados negando a justiça. Se desculpar pelos seus erros é completamente diferente de se arrepender. Não arruma uma boa desculpa. Quem é bom em dar desculpa, só é bom nisso, não é bom em mais nada. Mas deixa que a justiça de Deus e sua misericórdia e sua longanimidade governem plenamente teu coração e deixa que te humilhem até o pó. E agora, ó meu filho, és chamado por Deus para pregar a palavra a este povo. Meu filho, o seu chamado lá do começo, a rota, o seu caminho, ele ainda existe. Deus ainda te quer. Isso serve para mim, isso serve para você. A gente se arrepende e a gente continua fazendo o que Deus planejou para a gente. Isso vai dar certo. Eu gosto muito da história de Corianton, porque lá na frente, lá no final, a gente vai ver que anos depois ele ainda vai estar engajado em estar com as pessoas, pregando o evangelho, fazendo diferença na vida dos outros. Ele entendeu sim, ele se arrependeu e ele mudou. Por isso que eu adoro essa história. Então vamos junto com ele entender, se arrepender e mudar. Esperar até o último dia da vida para o arrependimento é burrice, porque a gente está entendendo que iniquidade é o que é bom. E iniquidade não é felicidade. Então, gente, isso é o que eu entendo que a Alma queria dizer para Corianton e que eu acho que fica legal, que dá para a gente aplicar na nossa vida. Continua com a gente, se liga na próxima aula do Vem Segue, que ela tá demais. A gente vai falar sobre as guerras do capítulo de Alma. Elas são muito legais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Galera, calma aí que eu já tava esquecendo. Curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, chama a galera para conhecer nosso canal e eu quero saber a opinião de vocês. Comenta, não tem que ter medo de comentar. E vou falar uma coisa, se você tá assistindo, tá gostando e não curtir, vou ficar chateada. Bora? Até semana que vem.